Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Cefaz Bahia 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo, a questão diz assim, ó. Não se trata comparativamente ao OLTP de uma característica de um Data Warehouse. Letra A, organização dos dados por assunto. Letra B, natureza dinâmica dos dados permitindo atualizações contínuas. C, conteúdo composto de dados históricos sumariados e integrados. Letra D, disponibilizar suporte para a tecnologia de data mining. E a letra E aqui, possibilitar processamento mais eficiente e apresentação de dados focada na tomada de decisão. Bem, pessoal, ele pergunta qual desses não se trata comparativamente ao LTP de uma característica de um Data Warehouse. Quer dizer, comparando o LTP com o Data Warehouse, qual desses não é uma característica vinculada ao Data Warehouse? Então acompanha comigo. Primeiro, entendendo que o LTP são os chamados sistemas transacionais da empresa, aqueles que a empresa gera no seu cotidiano, nas transações do seu dia a dia. Após isso, esses sistemas transacionais, ditos OLTP, eles geram muitos dados, é claro, durante o cotidiano. E os sistemas chamados ETL, que são sistemas de extração, transformação e carregamento, e também advindos dados de fontes externas, os sistemas ETL transformam esses dados e carregam no que a questão pede, que são os sistemas Data Warehouse. Um Data Warehouse é um grande banco de dados que funciona como um armazém de dados, funciona como um depósito de dados que armazena um grande volume de dados que são extraídos lá dos sistemas transacionais de fontes externas pelo ETL e são então carregados aí dentro do Data Warehouse. Após isso, os sistemas OLAP de análise de dados e os sistemas Data Mining, que são os sistemas de mineração de dados, como vocês enxergam ali, aí, após isso, serão feitas as análises dos dados e também tirado aí a ideia de alguns modelos preditivos. Tudo isso é feito de uma forma organizada dentro do Data Warehouse para que ele forneça dados para sistemas OLAP de análise e os sistemas de mineração de dados. Pois bem, mas pegando só o Data Warehouse, já que ele é um banco de dados, é um depósito de dados, ele é orientado por assunto, porque dentro do Data Warehouse os itens são integrados nesse Data Warehouse. Sim, mas eles são orientados por assunto? São orientados por assunto. Por exemplo, tem lá o Data Mart, que é o bloco orientado por assunto de vendas. Tem o Data Mart de marketing, por aí vai. Existem vários blocos chamados de Data Mart que são colocados dentro do Data Warehouse que organizam essas informações orientadas por assunto. Ele é integrado porque os dados têm uma integração para ter um padrão único de formatação que seja mais fácil analisar. Ele é variável com o tempo porque ele demonstra como a empresa estava ao longo dos últimos anos, já que ele guarda um histórico da empresa. E ele não é volátil. Não volátil significa dizer que os dados ali não são alterados. O que foi integrado dentro do Data Warehouse fica ali da forma como foi integrado e depois não é alterado, só é usado para consultas. Então, o mais importante nessa questão era saber que o Data Warehouse é o depósito de dados orientado por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil. Porque agora sim podemos voltar na questão. Eles não se trata comparativamente ao LTP, que são sistemas transacionais, de uma característica de um Data Warehouse. Organização dos dados por assunto. Olha lá. Orientado por assunto. Perfeito, então não posso responder a letra A porque isso é do Data Warehouse. Letra B, natureza dinâmica dos dados permitindo atualizações contínuas. Aí eu vou marcar que observa, justamente essa é que não se trata. Não se trata, comparativamente ao LTP, de uma característica de um Data Warehouse, a natureza dinâmica dos dados permitindo atualizações contínuas. Errado, no Data Warehouse, observa lá embaixo, não volátil. Por que não volátil? Porque quando os dados são integrados no Data Warehouse, são colocados lá dentro, agora não posso mais alterar esses dados, só posso realizar consultas sobre esses dados que já foram colocados no Data Warehouse. Portanto, ele é não volátil. Quem tem natureza dinâmica dos dados, que permite atualizações contínuas, aí sim são os sistemas OLTP.
mas os sistemas Data Warehouse não têm atualização dinâmica dos dados, não permite atualizações contínuas, permite consultas através de sistemas OLAP para análise e relatórios ou consultas por sistemas de data mining de mineração de dados que vão achar modelos preditivos e novas associações não percebidas. A letra C diz conteúdo composto de dados históricos, sumariados e integrados, perfeito, olha lá na imagem, os dados são históricos por quê? Porque ele é variável com o tempo, mostrando um histórico corporativo daquela empresa, né? A letra D, disponibilizar suporte para a tecnologia de data mining, perfeito, o Data Warehouse fornece suporte para que a tecnologia de mineração de dados, conhecidas como data mining, possam minerar dados descobrindo novos padrões preditivos, descobrindo novos modelos não percebidos, tudo isso é possível através do Data Warehouse fornecendo esse suporte para tecnologias de data mining. E a letra E, possibilitar processamento mais eficiente e apresentação de dados focada na tomada de decisão. Claro, a ideia de um Data Warehouse é ter um processamento eficiente para apresentar os dados focados, facilitando no futuro a tomada de decisão da empresa sobre os dados analisados dentro do Data Warehouse, seja com sistemas OLAP de análise ou sistemas Data Mining de mineração de dados, como a gente viu na imagem também. Então a resposta aqui, a letra B, é o que não se trata do Data Warehouse. Não tem uma natureza dinâmica dos dados. Os dados são não voláteis, é só para atualização, é só para consulta, não para atualização. Atualização são nos sistemas OLTP, é lá que os dados são dinamicamente atualizados de forma contínua. OLTP sim, Data Warehouse não. Então letra B de Brasil, o gabarito para essa nossa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!